Bem-vindos a mais uma jornada de autodescoberta e crescimento emocional. Hoje, mergulharemos em um tema que nos convida a repensar nossa relação com a fraqueza e a vulnerabilidade. Vamos explorar como os princípios do estoicismo, uma filosofia milenar, podem nos ajudar a transformar momentos de fragilidade em fontes de resiliência. Prepare-se para descobrir como encontrar a força dentro de si mesmo quando a vida nos coloca à prova. Se você está pronto para desvendar os segredos da resiliência estoica, então continue assistindo, desvendando a força oculta na fraqueza. Nesta imersão na filosofia estoica, exploramos a fraqueza não como um fardo a ser suportado, mas como um ponto de partida para a resiliência. Descubra como os estoicos nos convidam a transformar a fragilidade em força, compreendendo que a verdadeira fraqueza não está nas emoções, mas em como respondemos a elas. Acompanhe-nos nesta jornada para desvendar os princípios fundamentais do estoicismo, revelando como enfrentar a vida com serenidade diante das adversidades, compreendendo a fraqueza humana. Nesta sessão, mergulharemos nas profundezas da condição humana e exploraremos a natureza da fraqueza que todos nós compartilhamos. É crucial compreender que a filosofia estoica não vê a fraqueza como um defeito, mas sim como uma parte inerente da experiência humana. A fraqueza, nesse contexto, não é um sinal de incapacidade, mas sim um reflexo da nossa humanidade. Em momentos de desafio, nossa vulnerabilidade se manifesta, revelando nossas emoções mais genuínas. A tristeza, o medo e a ansiedade são emoções comuns que todos nós enfrentamos em algum momento. No entanto, os estoicos nos ensinam que essas emoções não nos definem. Elas são apenas respostas naturais a eventos externos, e não precisam nos governar. Ao compreender que todos somos suscetíveis a essas emoções, podemos desenvolver empatia por nós mesmos e pelos outros. A fragilidade emocional, quando reconhecida e compreendida, nos conecta. Ela nos lembra de nossa humanidade compartilhada, de que todos enfrentamos desafios e momentos difíceis. Ao invés de nos isolarmos em nossa fraqueza, podemos nos unir através dela. Através da filosofia estoica, aprendemos que a fraqueza não é algo a ser envergonhado, mas sim uma oportunidade de crescimento. Ao reconhecer nossas vulnerabilidades, podemos começar a desenvolver a resiliência necessária para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. À medida que avançamos nesta jornada, lembre-se de que todos nós enfrentamos momentos de fragilidade, mas é em nossa resposta a esses momentos que reside a verdadeira medida de nossa força interior. Vamos agora explorar como os ensinamentos estoicos podem nos guiar na transformação da fraqueza em resiliência. Nos próximos minutos, mergulharemos nos princípios fundamentais do estoicismo, revelando como eles nos capacitam a enfrentar a fragilidade com serenidade e coragem. Os princípios estoicos da transformação. À medida que mergulhamos nas águas profundas da filosofia estoica, nos deparamos com os princípios fundamentais que nos convidam a olhar para a fraqueza com uma perspectiva renovada. Esses princípios são como faróis orientadores, iluminando o caminho para a resiliência interior. O primeiro desses princípios é a dicotomia do controle. Os estoicos nos ensinam a discernir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Isso é fundamental para entender como nossas reações emocionais podem nos enfraquecer ou fortalecer. Ao compreender que não podemos controlar circunstâncias externas, como as ações de outras pessoas ou eventos imprevisíveis, liberamos o fardo de tentar manipular o incontrolável. Em vez disso, focamos nossa energia naquilo que realmente podemos influenciar: nossas atitudes, escolhas e perspectiva. O segundo princípio estoico, a aceitação e impermanência, nos convida a abraçar a realidade da impermanência da vida. As situações mudam, as emoções oscilam e nada é permanente. Ao invés de resistir às mudanças inevitáveis, aprendemos a fluir com elas, encontrando serenidade no meio da incerteza. Isso não significa resignação passiva, mas sim uma abertura para aprender com cada situação. A aceitação nos libera do ciclo de luta contra o que não pode ser mudado, permitindo-nos redirecionar nossa energia para aquilo que está sob nosso controle. O terceiro pilar, a virtude e autodisciplina, nos convida a cultivar a excelência moral em nossas vidas. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força reside na prática constante de virtudes como coragem, justiça e sabedoria.
Ao agir de maneira alinhada com essas virtudes, não apenas nos fortalecemos, mas também contribuímos positivamente para o mundo ao nosso redor. Esses 3 princípios trabalham em harmonia para nos capacitar a transformar a fraqueza em resiliência. A dicotomia do controle nos ajuda a discernir onde direcionar nossa atenção, a aceitação nos ajuda a encontrar paz nas mudanças, e as virtudes nos fornecem um guia para a autodisciplina e o crescimento interior. Enquanto exploramos esses princípios estoicos, convido você a refletir sobre como eles podem ser aplicados em sua própria jornada. Como podemos usar esses ensinamentos para enfrentar nossas próprias fraquezas e desafios? Vamos continuar nossa jornada, explorando exemplos práticos de como esses princípios podem ser uma fonte de força em nossas vidas diárias. A dicotomia do controle, redefinindo nossa relação com a fraqueza. Nesta sessão, nos aprofundaremos na essência da dicotomia do controle, um dos pilares mais impactantes do estoicismo que nos convida a reexaminar nossa relação com a fraqueza. Prepare-se para descobrir como essa perspectiva transformadora pode nos libertar das garras paralisantes da preocupação e da ansiedade. Os estoicos nos convidam a traçar uma linha nítida entre aquilo que está sob nosso controle e o que não está. Muitas vezes, nossa fraqueza emerge quando lutamos contra eventos externos que não podemos mudar. Mas ao compreender que nossas reações e atitudes estão inteiramente sob nosso domínio, encontramos um poder interior que pode nos fortalecer em meio à adversidade. Imagine-se em uma situação desafiadora. Você percebe que não pode controlar a ação de outra pessoa ou a reviravolta inesperada do destino. Essa consciência, em vez de gerar impotência, se torna a base de sua resiliência. Ao concentrar sua energia na maneira como você escolhe responder, você se torna o capitão de seu próprio destino. A dicotomia do controle nos liberta da armadilha da preocupação excessiva. Quando compreendemos que certos aspectos da vida estão além de nosso controle, deixamos de gastar energia em lutas infrutíferas. Isso não significa que nos tornamos indiferentes, mas sim que direcionamos nossa atenção para onde ela pode fazer a diferença. Uma prática fundamental nesse processo é a autoobservação. Os estoicos nos convidam a observar nossas reações emocionais como um observador imparcial. Quando nos encontramos à beira da fraqueza, podemos nos perguntar: isso está sob meu controle? Posso mudar minha perspectiva? Ao fazer essas perguntas, nos tornamos os arquitetos conscientes de nossa própria resiliência. Ao aplicar a dicotomia do controle, começamos a ver a fraqueza como um convite para a autotransformação. Cada desafio, cada momento de vulnerabilidade, se torna uma oportunidade para exercitar nossa força interior. Quando aceitamos aquilo que não podemos mudar e agimos com coragem diante do que podemos influenciar, crescemos em resiliência e maturidade. Enquanto continuamos a explorar a riqueza dessa perspectiva estoica, convido você a considerar como a dicotomia do controle pode ser aplicada em sua própria vida. Como você pode começar a discernir entre o que está em suas mãos e o que não está? Como essa distinção pode alterar sua relação com a fraqueza e fortalecer sua capacidade de enfrentar os desafios com serenidade? Nos próximos minutos, adentraremos a prática da aceitação e impermanência, explorando como essa abordagem pode nos libertar das amarras da resistência e nos conduzir a um estado de maior equanimidade. Aceitação e impermanência. Encontrando paz na mudança. Nesta sessão, embarcaremos em uma jornada profunda de exploração da aceitação e impermanência, princípios que nos convidam a enfrentar a fraqueza com uma visão renovada. Prepare-se para descobrir como essa abordagem estoica pode nos libertar das garras da resistência e nos permitir encontrar paz mesmo no meio da mudança. Os estoicos nos ensinam que tudo na vida é fluido e em constante mudança. A impermanência é uma realidade inegável, e é nossa resposta a essa realidade que determina nossa resiliência. Em vez de resistir à mudança ou se apegar ao que é efêmero, podemos aprender a fluir com a correnteza da vida. Imagine enfrentar um momento de grande mudança ou perda. A primeira reação, muitas vezes, é de resistência e luta contra o inevitável. No entanto, ao aplicar a aceitação e impermanência, começamos a enxergar essas situações como oportunidades de crescimento. Aceitar a impermanência não significa resignar-se passivamente, mas sim adotar uma postura de aprendizado. Cada desafio, cada reviravolta nos oferece a chance de expandir nossa compreensão e cultivar a resiliência.
Como uma flor que desabrocha no solo fértil da mudança, encontramos nosso próprio crescimento no meio das dificuldades. Ao adotar a perspectiva estoica da aceitação, começamos a liberar a resistência interna que muitas vezes amplifica nosso sofrimento. A resistência à mudança não altera os fatos, mas pode intensificar nossas emoções negativas. Ao aceitar a impermanência como um fato da vida, nos libertamos da luta fútil. Uma prática fundamental nesse processo é a reflexão sobre a transitoriedade da vida. Quando reconhecemos que tudo, incluindo nós mesmos, está em constante fluxo, começamos a nos desapegar das expectativas rígidas e a abraçar cada momento como uma dádiva fugaz. Enquanto mergulhamos na aceitação e impermanência, convido você a considerar como esses princípios podem ser aplicados em sua própria vida. Como você pode começar a abraçar a mudança em vez de resistir a ela? Como essa abordagem pode transformar a maneira como você enfrenta os desafios e encontra paz em meio à incerteza? Nos próximos minutos, exploraremos como cultivar virtude e autodisciplina pode nos guiar na transformação da fraqueza em força, permitindo-nos agir com coragem e sabedoria. Virtude e autodisciplina, cultivando a força interior. Nesta sessão, entraremos no mundo da virtude e autodisciplina, um dos pilares essenciais do estoicismo que nos desafia a cultivar a força interior em meio à fraqueza. Prepare-se para descobrir como essas virtudes não apenas nos empoderam, mas também nos permitem enfrentar os desafios da vida com uma coragem tranquila. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força reside no desenvolvimento contínuo de virtudes como coragem, justiça e sabedoria. Ao cultivar essas qualidades em nossas ações diárias, não apenas melhoramos como indivíduos, mas também contribuímos para um mundo mais equilibrado. A coragem, por exemplo, não é a ausência de medo, mas sim agir apesar do medo. Os estoicos nos convidam a enfrentar os desafios com resolução e determinação, mesmo quando nos sentimos frágeis. Ao tomar medidas alinhadas com nossos valores, encontramos a força necessária para seguir adiante. A justiça, por sua vez, nos incentiva a agir com integridade e empatia. Ao nos esforçarmos para tratar os outros com equidade e compreensão, não apenas construímos relacionamentos mais saudáveis, mas também fortalecemos nossa própria integridade interior. A sabedoria, terceira virtude destacada pelos estoicos, nos guia para uma compreensão profunda das complexidades da vida. Ao refletir sobre nossas ações e decisões, podemos agir de maneira mais informada e consciente. A sabedoria nos ajuda a evitar reações impulsivas que podem minar nossa resiliência. A prática constante dessas virtudes requer autodisciplina. Os estoicos acreditavam que a autodisciplina é a chave para moldar nossa resiliência interior. Ao desenvolver hábitos que nos levem a agir de acordo com nossos valores, fortalecemos nossa força de vontade e resistência mental. Enquanto exploramos a virtude e autodisciplina, convido você a considerar como essas virtudes podem ser aplicadas em sua própria vida. Como você pode cultivar a coragem, a justiça e a sabedoria em suas ações diárias. Como a autodisciplina pode ser um alicerce para sua resiliência emocional. Nos próximos minutos, exploraremos exemplos reais de como a aplicação desses princípios estoicos transformou a fraqueza em força, inspirando-nos a enfrentar os desafios da vida com uma nova perspectiva, transformando fraqueza em resiliência. Lições práticas do estoicismo. Nesta sessão final mergulharemos nas histórias inspiradoras de indivíduos que transformaram a fraqueza em resiliência através dos princípios estoicos que exploramos até agora. Prepare-se para ser cativado por exemplos reais de como a filosofia estoica pode se manifestar em nossas vidas cotidianas, capacitando-nos a enfrentar adversidades com coragem e serenidade. Conheça a história de Ana, uma mulher que enfrentou a perda devastadora de um ente querido. Inicialmente mergulhada na tristeza, ela aplicou a aceitação e impermanência em sua jornada de luto. Ao compreender a inevitabilidade da morte e a transitoriedade da vida, Ana encontrou uma maneira de honrar a memória de seu ente querido, ao mesmo tempo em que cultivava resiliência em face da dor. Em outro relato, conheça João, que enfrentou uma crise financeira inesperada. Ao aplicar a dicotomia do controle, ele reconheceu que não podia controlar a economia global, mas poderia controlar suas reações e escolhas. João adotou a autodisciplina para se adaptar à nova situação,
buscando oportunidades de crescimento ao invés de se deixar levar pelo desespero. Além disso, conheça Maria, uma jovem que estava lutando contra a ansiedade e o medo do desconhecido. Ao explorar a virtude e a autodisciplina, ela começou a praticar a autocompaixão e a autodisciplina. Ao agir com coragem diante de suas preocupações e buscar apoio, Maria transformou sua ansiedade em um impulso para o crescimento pessoal. Essas histórias reais são exemplos vivos de como os princípios estoicos podem ser aplicados em situações concretas. Elas ilustram como a filosofia pode ir além das palavras e se tornar um guia prático para enfrentar a fragilidade com resiliência. Cada um desses indivíduos encontrou força dentro de si mesmos ao abraçar as lições do estoicismo. Enquanto nos despedimos desta jornada, convido você a refletir sobre como as lições do estoicismo podem ser incorporadas em sua própria vida. Como você pode aplicar a dicotomia do controle diante de desafios? Como a aceitação e impermanência podem trazer paz à sua jornada? E como a virtude e autodisciplina podem fortalecer sua resiliência? Lembre-se de que a fraqueza não é um fardo a ser suportado, mas sim um ponto de partida para a resiliência. Os ensinamentos estoicos nos lembram que, mesmo em nossos momentos mais frágeis, temos dentro de nós a capacidade de crescer, aprender e enfrentar a vida com serenidade. Conclusão: transformando a fraqueza em crescimento pessoal. Nossa jornada pelo estoicismo chega ao fim, mas as lições poderosas que exploramos permanecerão conosco. A filosofia estoica nos lembra que a fraqueza não nos define. É nossa resposta a ela que molda nossa resiliência. Ao aplicar os princípios da dicotomia do controle, aceitação e impermanência, e virtude e autodisciplina, descobrimos a capacidade de transformar nossos momentos mais frágeis em oportunidades de crescimento. Que essas lições nos guiem para enfrentar a vida com coragem e serenidade, lembrando-nos de que somos mais fortes do que imaginamos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada de autodescoberta e fortalecimento emocional. Até a próxima aventura.